Eu parei de rezar e tudo na minha vida começou a dar certo. E nesse vídeo eu vou te ensinar, eu vou te falar tudo o que eu fiz para que você faça uma comparação na sua vida e, claro, para ver se você consegue mudar e viver melhor o que tem nesse mundo. Então presta atenção que eu vou direto ao ponto. Vamos lá. Eu parei de rezar por quê? Primeiro, sempre que eu ia rezar, me dava aquele desconforto de eu tenho que me colocar numa posição de miserável, de pedinte, né, enfiado no chão, porque, segundo os líderes religiosos, eu não sou digno, né, de conversar, de ter uma intimidade com o Criador. Isso não saiu da minha cabeça. Para muitos de vocês, inclusive você que está vendo isso, pode falar que eu sou um cara prepotente. E tá tudo bem, é problema seu. Tudo que você acha de mim é problema seu. Inclusive, isso é um ensinamento que eu venho passando para muitas pessoas hoje em dia. E aí o que aconteceu? A partir dessa dúvida, eu me enfiava cada vez mais em buracos que eu não conseguia sair. Claro que era responsabilidade minha. Tudo que acontece aqui é responsabilidade minha. E aí o que acontecia? Eu pedia, Deus me ajuda, eu preciso de um direcionamento. Eu preciso de mais atenção, de mais foco. Eu quero ser um cara mais feliz, um cara mais alegre. E o que acontecia? Eu acabava destruindo cada vez mais minha vida, as portas não se abriam, por mais que eu trabalhasse 14, 16 horas por dia, nada fluía. E aí eu chegava no líder religioso, falava para ele, ele dizia, não, isso aí é provação, continua no teu propósito. E nada acontecia. Passaram-se 5, 6, 7 anos e as coisas pioravam cada vez mais. E eu com aquilo na cabeça. Aí o que aconteceu? Eu ficava, cara, não é possível que é assim não. Não é assim que funciona, de verdade. Eu vou procurar por mim mesmo o conhecimento que Deus deixou para nós. E aí fui buscar grimórios mais antigos, né, apócrifos mais antigos. Fui buscar literalmente na fonte. Aí fui ler a Bíblia, que não é a Bíblia traduzida. Daí você vai ver que o primeiro mandamento de Deus é não cultuar outros deuses, né? Aí você percebe que o nosso Deus, que é o único, né, o eterno, ele está acima de tudo. Mas na própria Bíblia fala de outros deuses. Ah, mas você está blasfemando. Basta você ler os 10 mandamentos reais, não traduzido. E para muitas pessoas isso soa como heresia, mas é você entender que outros deuses naquela época eles existiam. Por exemplo, o Sol. Ele era considerado um deus naquela época. Hoje a gente enxerga o Sol como, né, uma coisa totalmente diferente, faz parte do sistema solar. Mas não é um deus para nós, mas para eles era. O vento para eles era um deus. Então você tem que entender isso. E é muito importante você entender isso porque a citação do primeiro mandamento tem a ver com você entender que não existe nada nesse mundo acima de Deus, incluindo os líderes religiosos, incluindo eu. Eu não estou acima de Deus e nunca estarei. Você entende? Eu tenho o poder de Deus na minha vida. E aí, partindo desse princípio, eu percebi que eu tenho o DNA do Criador em mim. Eu tenho a centelha divina, sou a imagem e semelhança do Criador. Então, como que o Criador, me fazendo a imagem e semelhança dele, vai querer que eu seja um escravo literal, que eu tenha que me humilhar para que ele me ame? Se para você isso faz sentido, não tem problema, tá tudo ok. Você vai viver a vida como você desejar. Só que para mim é totalmente diferente. O que eu entrego para você agora é um conhecimento muito interessante, você vai questionar. Mas eu não rezo mais, eu decreto. Por quê? Porque o meu conhecimento a partir da imagem e semelhança do Criador que vem através de mim, me dá a responsabilidade de governar minha própria vida. E para que eu governe minha própria vida, eu tenho que ter autoridade. Se eu não tiver autoridade, a minha vida não vai para frente. Então o decreto me entrega exatamente isso. Eu não fico chorando para as coisas acontecerem na minha vida. Quando eu decreto, eu primeiro sei que eu vou ter uma responsabilidade muito grande a partir desse decreto. Por exemplo, sou empresário. Então o que eu fiz? Os meus primeiros decretos foram para me organizar minha vida para que as minhas empresas funcionassem. Só que junto a esse decreto veio responsabilidades. Por quê? Porque eu entrei na rota do sucesso dos meus negócios. E quando eu entro nessa rota, o que acontece? A responsabilidade de trabalhar melhor, aumentar minha inteligência, minha sabedoria na hora de tomar decisões, conversar com pessoas que eu nunca imaginei que conversaria, mas de uma forma fluida,
para fechar negócios que realmente importam. Então, os decretos, eles me entregaram também uma responsabilidade muito grande. É isso que você também tem que colocar aqui, ó. Quando você começa a fazer os decretos, o que acontece? As responsabilidades desse propósito que você quer, eles também vêm junto com essa carga. Então tem muitos de vocês que acreditam que, não, eu vou fazer o decreto e aí pronto, minha vida mudou da água para o vinho. Vai mudar da água para o vinho, mas essa mudança também vem a responsabilidade de você assumir o teu novo plano, o teu novo caminho dentro do propósito que você quer. Você entende? E aí as coisas não ficaram mais difíceis, porque você pode pensar assim, não, mas aí se ele entrou na rota do caminho dele, a vida dele ficou muito mais difícil. Não, porque tudo começou a fluir naturalmente. Sabe quando você tem um livro fechado e você tenta entender ele? É muito difícil, né? Quando você faz um decreto, esse livro ele abre nas páginas exatamente como deve ser aberto. Quando eu preciso conversar com alguém que é relacionado a negócios, relacionado à empresa, é como se tudo fluísse aqui dentro. Eu converso numa tranquilidade gigantesca. Eu vivo o dia sem preocupações igual eu tinha antes. Por quê? Porque hoje eu vivo na gratidão do Criador. Gratidão é você descansar em Deus. É você literalmente saber que Ele já está trabalhando na sua vida. Por quê? Porque Ele habita em você. Então, se você acredita que está em gratidão, mas a sua vida continua para baixo, você está depressivo, ansioso, tua vida financeira não flui, tua espiritualidade pior ainda, você não está em gratidão. Muito pelo contrário, você está sendo atormentado por entidades. E essas entidades, ela têm um único papel nesse mundo. É separar você, é separação. É fazer você acreditar que Deus não está em você. Só que a partir de agora eu quero que você reflita sobre tudo isso que eu te falei, sobre relacionado aos decretos, relacionado à oração. Não estou preocupado se você acha certo ou errado, porque essa é a minha conduta, essa é a minha vida. Segue quem não quer também, aí é problema de cada um. Mas é claro, se você quiser entender melhor e aprender a fazer melhor os decretos, clica na minha foto, se você estiver em nenhuma rede social, ou leia a descrição, se você estiver no nosso canal. Beleza? Então, espero que eu tenha colocado um pouquinho de conhecimento na sua cabeça e eu espero que você consiga finalmente prosperar.